O Instituto Millennium publicou um texto afirmando que os juros altos no Brasil não são uma escolha política, mas sim uma consequência natural do risco fiscal e do desequilíbrio das contas públicas. A frase soa técnica, elegante até, mas quando a submetemos ao escrutínio da Constituição, da contabilidade e da lógica econômica básica, ela se desfaz como açúcar na chuva. Então nos perguntamos: é ignorância, burrice ou má-fé? Vamos fazer o que sempre fazemos: explicar o óbvio com dados reais, para que qualquer brasileiro entenda como o nosso país está sendo administrado. Afinal, rir para não chorar tem sido o nosso esporte nacional, mas a nossa economia não é uma piada. O texto do Instituto Millennium sugere que o Banco Central atua de forma puramente técnica, reagindo ao mercado. Mas esquece um detalhe fundamental: o dever fiduciário. O Banco Central do Brasil não é uma entidade pairando no éter, imune às leis. Ele é o gestor fiduciário da riqueza do povo brasileiro, dos pagadores de impostos. A Constituição Federal, no artigo 192, e a Lei Complementar 179, de 2021, determinam que o Banco Central deve zelar por um sistema financeiro sólido e fomentar o bem-estar econômico da sociedade. Agora, quando o Brasil ostenta a segunda maior taxa de juros reais do mundo, cerca de 9,5% ao ano, atrás apenas da Turquia, enquanto o desemprego atinge o mínimo histórico de 5,1% e o investimento estrangeiro direto bate recordes de 84 bilhões de dólares em 2025, fica claro que o bem-estar fomentado não é o da economia produtiva interna. É o do capital offshore e dos rentistas do carry trade. O Instituto Millennium culpa o desequilíbrio fiscal pelos juros altos. Vamos aos fatos. O Japão possui uma dívida pública que ultrapassa 230% do seu produto interno bruto e mantém taxas de juros próximas a zero. Os Estados Unidos rolam dívidas trilionárias com juros reais infinitamente menores que os nossos. A Itália, com 135% do PIB em dívida, paga juros reais de menos de 2% ao ano. O Brasil, com uma dívida em torno de 90% do PIB, paga juros reais de quase 10% ao ano. Alguém pode explicar essa conta? O problema não é o tamanho da dívida, é o custo que escolhemos pagar por ela. No Brasil, o pagamento de juros da dívida pública se aproxima de R$ 1 trilhão por ano, quase 10% do PIB. Isso não é combate à inflação. Isso é, como demonstram estudos da Faculdade de Economia da USP, a maior transferência de renda do Estado para as camadas mais ricas da população. O tripé macroeconômico, instituído em 1999, tinha uma lógica clara. Os juros deveriam gerenciar a demanda interna. O câmbio flutuante deveria gerenciar o balanço de pagamentos, os choques externos. E o superávit primário controlaria a trajetória da dívida. Hoje, a lógica foi invertida. O Banco Central deixa o câmbio derreter, colocando o Brasil à venda a preço de banana. Isso gera inflação importada, pelo custo de insumos, combustíveis e alimentos. Em vez de atuar no câmbio para conter essa inflação, o Banco Central eleva os juros. E aqui está o ponto que o Instituto Millennium convenientemente ignora. Economistas renomados já demonstram que juros altos no Brasil não reduzem a inflação. Eles a provocam. O custo financeiro do dinheiro caro é repassado para os preços. Criou-se uma dupla alavanca para o capital offshore. Com poucos dólares, compra-se muitos reais, e esses reais rendem fortunas na renda fixa ou compram empresas na bolsa a preços irrisórios. O Brasil sangra, enquanto o capital offshore suga. O câmbio não é apenas um termômetro de confiança, como o Instituto Millennium quer nos fazer crer. Ele é um instrumento da troca justa entre nações. Um real artificialmente desvalorizado significa que exportamos nossas riquezas, minério, soja, petróleo, carne, por um preço menor do que deveríamos. E importamos insumos e tecnologia por um preço maior do que precisaríamos. A era colonial, onde entregávamos nossas riquezas em troca de espelhos, ficou para trás. Ou deveria ter ficado. O Brasil de 2026 tem fundamentos econômicos sólidos. Recorde de arrecadação. Desemprego no mínimo histórico. Investimentos produtivos reais crescendo, especialmente do bloco dos BRICS e da China, um ciclo diferente do anterior, de investimento direto, para desenvolver e permanecer. Não precisamos nos sujeitar a essa sangria. A solução existe, é conhecida e não requer um PhD em economia para ser compreendida. Chama-se câmbio neutro, uma banda cambial gerida ativamente pelo Banco Central, comprando reservas quando o real está forte e vendendo quando está fraco, para reduzir a volatilidade. O câmbio neutro é o fiel da balança entre o capital interno e o capital offshore.
Ao estabilizar a moeda, a inflação importada desaparece, eliminando a principal desculpa para juros estratosféricos. Com o câmbio gerido corretamente, os juros reais podem e devem ser limitados a um patamar decente e civilizado, no máximo 2% ao ano. É o que praticam as economias que respeitam seus cidadãos. Dizer que os juros altos começam no desequilíbrio fiscal é uma meia-verdade conveniente para quem lucra com o status quo. A verdade completa, baseada na contabilidade e na Constituição, é que os juros altos começam no descumprimento do dever fiduciário de quem deveria proteger a nossa moeda e o nosso trabalho. O Instituto Millennium defende com elegância técnica um sistema que transfere R$ 1 trilhão por ano dos contribuintes brasileiros para os detentores de títulos da dívida pública. Isso não é liberalismo econômico. Isso é rentismo subsidiado pelo Estado. É hora de parar de terceirizar a culpa para forças do mercado e exigir que as ferramentas macroeconômicas sejam usadas para o seu propósito original, o desenvolvimento do Brasil e a troca justa com nossos parceiros comerciais. A matemática é exata, e o Brasil é grande demais para continuar sendo gerido como uma capitania hereditária financeira.